Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar por que o instrumento pode perder o som, o volume, a projeção, por exemplo, na quarta posição ou em determinadas posições. Isso serve também para viola, violoncelo. Por que de repente você está tocando, você sente que em determinada região o seu violino, por exemplo, tem menos volume do que em outras regiões? Seriam várias questões e várias coisas. Eu vou tentar resumir aqui para vocês em 6 questões, tá bom? E vamos lá. E como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recadinhos rapidamente antes. Você que está nos acompanhando, independente de onde você estiver, pode nos enviar o seu instrumento para ajuste de todo o Brasil, de todo o mundo. É só entrar em contato comigo aqui pelo WhatsApp, tá bom? É bem simples, é só nos enviar o ajuste, envio de volta, faço um vídeo, enfim, tá bom? Bom, vamos para o tema do vídeo. Primeira questão que pode fazer com que seu instrumento perca som em determinada região ou não tenha som em determinada região comparado com outro, ou aqui na quarta posição, por exemplo, é uma questão de construção. Muitas das vezes ele apresenta isso por causa de uma questão na construção. O que? Inúmeras coisas. A gente poderia pegar aqui e ficar horas falando sobre isso. Então, um dos fatores que pode implicar esta questão é a construção do instrumento, tá bom? Segundo fator que pode fazer com que isso aconteça: cordas velhas. Às vezes as cordas do seu instrumento já estão velhas. Já falei várias vezes, né? Aqui no Brasil é muito difícil um músico que consegue manter as trocas de cordas em dia, porque o real não vale praticamente nada, né? O dólar muito caro e tudo é cotado em dólar porque não é feito aqui, né? Então, às vezes esse tipo de produto fica caro e às vezes a corda está velha e você vai sentir esse tipo de distorção, tá bom? Então esse é o segundo fator. Terceiro fator: o instrumento está sem ajuste. Às vezes o seu violino está sem ajuste, há uma na posição errada, cavalete sem corte, ou aquele velho ajuste de pé, só foi ajustado o pé e o ângulo, assim, aquela coisa que é menos do que um ajuste básico, ou sem ajuste. Então o instrumento não soa como ele deveria, ele está como um carro que está falhando, né? Ou seja, você não tem, quando você tem um violino sem ajuste, você não tem um violino, certo? Basicamente isso. Para que serve um automóvel, um carro, no meio de uma estrada sem gasolina? Para quase nada. Você só tem um carro quando você tem ele com gasolina, certo? Podem discutir essa questão filosoficamente, mas em tese é isso. Não serve para muita coisa. O violino é a mesma coisa, sem ajuste ele não serve. Então você só vai ter um violino quando ele estiver sonorizado, ajustado, tá bom? Então violino sem ajuste, eu sempre falo, não é violino. Então, terceira questão que pode estar falhando é a falta de ajuste. Aí, essa quarta questão, coloquem um pouco mais de atenção, seria o som fechado em determinadas partes. O som fechado em uma outra parte. Como assim, Felipe? Eu já falei aqui que quanto mais você toca o instrumento, quanto mais tocado é um violino, melhor é, certo? Quanto mais você toca, melhor é o som. Correto? Correto. Até aí, tudo bem. Todo mundo compreende. Só que nós não tocamos igual em todas as regiões do violino. Tem diversas posições. Então o músico estuda mais aqui, né? Por exemplo, na primeira posição, você estuda mais aqui. A quarta posição, para quem está iniciando, ele estuda menos. A quinta e essas últimas regiões, 18ª posição, principalmente aqui no grave, é uma parte que é pouco tocada. É uma parte que o músico quase não usa. Então, quanto mais você toca, mais abre o som, melhor ele fica. A gente pode concluir que algumas regiões o instrumento vai abrir mais o som do que outra. Então, às vezes, o seu instrumento está com esta característica porque ele é pouco tocado naquela região ou nunca foi tocado. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês.
Eu, quando dava aula particular de violoncelo, né, às vezes estava com o meu violoncelo e às vezes não. Às vezes eu ia na escola tal dar aula e não levava o meu violoncelo. Então o que eu fazia? Precisava dar algum exemplo. Empresta o seu aluno aqui, o seu cello aqui, meu aluno, por favor. E aí eu ia tocar. E aí eu ia tocar alguma coisa na quarta posição, o cello tinha muito menos som do que na primeira, porque aquele cello praticamente nunca foi tocado na quarta posição. Tá? Então, é muito comum isso. Às vezes seu instrumento não está soando naquela posição porque ele não abriu. Eu lembro que a escola técnica que eu estudei é aquela escola antiga, aquela escola que você fazia 10 anos de técnica para começar a fazer um concerto. A escola antiga, muitas escolas antigas eram assim. Muitas escolas técnicas antigas, você não saía tocando suíte para cello, concerto, peças, antes de você ter feito todos os estudos de Lothario. Não estou falando do método comum, estou falando dos estudos, o Popper para violoncelo, todo aqueles estudos extremamente complexos. Aí você ia fazer técnica. Então eu lembro que na ULM, quando eu fui aprender a fazer o capotastro, eu já estava avançado nas primeiras posições. E aí eu senti o som sem som do violoncelo no capotastro. Por que eu senti sem som? Porque ele praticamente, ou fazia décadas que ele não recebia alguém tocando no capotastro. Então, às vezes, essa quarta questão, está aberto em uma região, fechado em outra. Isso acontece. Toca bastante ali para abrir, tá bem? Essa quinta questão agora, ela é análoga à segunda. Cordas incompatíveis. Às vezes aquela corda não soa bem no seu instrumento ou soa bem na primeira posição e você vai ter que ir substituindo até você achar alguma coisa que funcione bem em todas as posições. Então às vezes a corda não combina bem com aquela região, com aquele instrumento. Além de todas as variáveis que existem, ajuste, instrumento, clima, corda, arco, você tem a variação do gosto pessoal. Eu não gostei dessa corda, então é muito difícil, são muitas variáveis, tá bom? E a sexta e última questão, existiriam várias, mas vamos ficar aqui só com essas. O violino, o viola, o violoncelo perdeu o ajuste. Às vezes, com o passar do tempo, foi perdendo o ajuste. O músico não foi fazendo as manutenções periódicas e ele foi perdendo o ajuste. E aí ele perdeu o som por consequência, tá bom? Às vezes nós temos uma questão dessas ocorrendo e às vezes nós temos várias ocorrendo. Então, assista o vídeo várias vezes, escreva essas questões e medite. Toque, estudar é estudar. As pessoas pensam que estudar é tocar. Tocar é uma coisa, estudar é outra. Então estudar é literalmente estudar e ver o que está acontecendo. Eu vou estudar o que está acontecendo com o meu instrumento. Essa aqui é uma avaliação no sentido positivo. A maioria dos músicos não sabe o que está acontecendo com o instrumento. Entender, olha, eu acredito que ele perdeu o som aqui e tal, porque tentar entender, tá bom? Você já chega para o médico falando que tem um tipo de dor. Você não chega para o médico, eu tô com dor. Tá, onde você tá com dor? Você tá com dor no dedinho do pé, na cabeça, no braço, no ombro, na perna, no estômago. Não, eu tô com uma dor, doutor. Descobre. Então, muitas das vezes, a falta de proximidade com o instrumento atrapalha o músico no estudo, tá bom? Então, isso é uma questão muito importante. Só para finalizar, relembrando, quem está nos acompanhando, podem nos enviar o instrumento de onde você estiver. Só entrar em contato aqui pelo nosso WhatsApp. Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.